passa um pouquinho da hora, mas é aquele tempo que damos sempre para conseguir começar com todos, mesmo aqueles que chegam um pouquinho atrasados. Pedem sempre desculpa ou chegaram à hora certa. Ora bem, hoje é um dia especial, porque não é todos os dias, nem todos os meses, que se tem o prazer e a possibilidade de estar com o Padre Mário de Oliveira. Sem qualquer pretensão de desenvolver qualquer teoria de culto da personalidade, é uma pessoa à parte. O Padre Mário de Oliveira é um homem muito especial. É um homem muito especial e é muito especial há muitos anos. Eu lembro-me de ter 18 anos, pouco tempo antes do 25 de Abril, e ouvi falar do Padre Mário de Oliveira com um desvanecimento enorme, porque tinha havido há não muito tempo o problema da lixa, embora os problemas do Padre Mário, desta sua irreverência, deste seu inconformismo e desta sua coragem, venham muito antes disso, não é? Eu creio que isso é uma coisa que provavelmente lhe está na nossa de sangue e ele é assim pela natureza dele. O Padre Mário é um homem, dizer que é um homem corajoso é uma coisa que não tem já muito sentido, todos percebemos as condições em que o Padre Mário trava esta luta. Eu esclareço já que não sou um homem de fé, não tenho fé, não acredito, mas tenho uma enorme admiração. E a maior parte das coisas que eu fui ler sobre a fé, sobre a religião, para além da filosofia que tivemos todos, no liceu, também teve alguns desses problemas, foi muito suscitado para compreender algumas das matérias que o Padre Mário escreve nos seus livros. E, portanto, devo dizer que, até sobre alguns temas da vida atual, da vida religiosa atual, normalmente espero sempre para ter a oportunidade de perguntar ao Padre Mário qual é a sua visão. Não quer dizer que eu alinhe a minha para dele, mas procuro perceber sempre qual é a referência, a dica que o Padre Mário me dá sobre os mais diversos assuntos. E há bocadinho, aqui assim brevemente, fui inquirir sobre alguns aspectos que eu acho positivos e outros que eu acho positivos até positivos em absoluto, e outros positivos perversamente, sobre o atual Papa Francisco, não é? E fui perguntar a opinião do Padre Mário, que gostava de conhecer a opinião sobre este assunto. Bom, para nós hoje aquilo que nos reúne, aquilo que nos convoca para aqui estarmos, é o último livro do Padre Mário, que é editado pela Seda Edições, que é o livro Fátima S.A. O editor Jorge Castelo Branco não pode estar, não está aqui connosco hoje, porque à mesma hora está a decorrer na Casa do Alentejo uma sessão de apresentação de um livro de um autor também publicado pela Seda, que já estava previsto ser apresentado hoje. E esta sessão era para ser às 9h30, para o editor poder estar presente. Fui eu que sugeri que fosse neste horário, que às 9h30, neste ponto da cidade, é sempre muito difícil. As pessoas não vêm, temos a experiência de ser mais difícil juntar aqui, de pessoas a essa hora. Portanto, passou para a hora, não temos a presença do Jorge Castelo Branco, mas a editora vai ser representada pelo escritor Joaquim Moral, que vem aqui à minha esquerda, para além de ser escritor, poeta, com trabalhos publicados nas várias áreas da literatura, também literatura para teatro, texto teatral. Hoje acumula a função de, para além de apresentar o livro, se representar aqui a Seda Edições. E, portanto, eu passava já a palavra, ouvíamos sobre o livro do Padre Mário, e depois, naturalmente, vamos ter a oportunidade de ouvir o Padre Mário também. E não sei se depois alguns de vós que entenderem falar, que haverá oportunidade também para vos ouvirmos com todo o gosto. Obrigado pelas palavras. José Fernando Tavares. Eu agora tenho de escorrer das minhas cabras, porque eu tenho que trazer sempre o texto escrito de casa. Senhoras, senhores, amigos, uma boa tarde para todos. Por absoluta impossibilidade de Jorge Castelo Branco, o editor, estar connosco nesta tarde, uma vez que a esta mesma hora se encontra na Casa do Alentejo, na apresentação de outro livro de sua edição há bastante tempo marcada, cumpre uma honra de o representar nesta apresentação em Lisboa,
Fátima S.A., o mais recente livro do padre Mário Paz de Oliveira. A Seda Publicações e o padre Mário de Oliveira celebram, com a publicação deste título, uma proveitosa associação que já produziu vários frutos, quer no âmbito da teologia, quer no âmbito da literatura. O meu livro de quadras e outros tantos poemas, Jesus segundo João, Salmos, versão século XXI, Evangelho de Jesus, o livro da sabedoria, 3 histórias e o gato Artur Salomão e, enfim, epístopos. Não sei se me terei esquecido de algum. Espero que não. Aliás, o padre Mário de Oliveira é o autor com mais títulos no catálogo do conjunto da Seda Publicações e da Énio Editores, outra chancela do grupo. Tal fica a dever-se à sua extraordinária capacidade de trabalho, um trabalho desenvolvido em prol dos pobres, dos humilhados, dos que não têm voz, contra o obscurantismo das religiões, elas próprias, juntamente com o poder financeiro, baluartes e sustentáculos do poder político. A sua ação contra as injustiças e pela igualdade entre os homens, segundo a palavra e o exemplo de Jesus, iniciou-se desde o primeiro momento em que se tornou presbítero. Isso custou-lhe, como todos sabemos, 2 passagens pelos calabouços da PIDE e um pouco mais tarde, após a Igreja o ter considerado irrecuperável, de ter sido retirado à paróquia onde praticava a mesma fé de Jesus. O jornalismo a que a partir daí se dedicou foi a atividade que passou a garantir o seu sustento e base da pequena reforma que na atualidade assegura a sua subsistência. Ainda hoje é responsável pelo jornal Fraternizar, que presentemente se publica apenas em versão online. Não é minha intenção dissecar a vida do padre Mário de Oliveira, porque é subejamente conhecida de todos vós e porque, com certeza, me esqueceria de coisas fundamentais. Mas não posso deixar de testemunhar quanto a vida deste homem está em coerência absoluta com os preceitos que defende. Pois, não obstante a sua intensa atividade editorial e o empenhamento pessoal que coloca na divulgação dos seus livros, todo o dinheiro proveniente dos seus direitos de autor reverte para a Associação Cultural de Macieira da Lixa, onde reside, conhecida como Barracão da Cultura. Naquilo que me diz pessoalmente respeito, e não obstante Deus ter perdido em mim há várias décadas toda a razão de existir, digo-vos que é uma felicidade conhecer homens como o padre Mário de Oliveira, porque a sua combatividade, a sua tenacidade, a sua coerência, a sua firmeza e a sua coragem na luta em prol dos pobres e injustiçados são um exemplo para mim. A forma como o padre Mário tem prosseguido a mesma fé de Jesus implica um combate aberto contra a prepotência do poder, contra os seus serventuários, contra o obscurantismo, um combate que o padre Mário assume com frontalidade e sem disfarces. Toda a sua obra é concebida para libertar as mentes da alienação, da ignorância e da crendice que as sujeita, para acabar com altares de idolatria, com rituais de veneração divina que ajoelham o homem ao invés de o levantar, denunciando mentiras e ardis que visam manter o homem maniatado a superstições e a medos. Assim sendo, o grande embuste que é a Fátima foi naturalmente alvo das suas preocupações e denúncias. Depois de Fátima Nunca Mais, que viu a luz em 1999, o padre Mário de Oliveira voltou ao tema, agora que se aproxima ao centenário de tão profícuo fenómeno, publicando Fátima S.A., com a chancela Seda Publicações. Poderemos dizer deste livro, de uma forma simplista, que Fátima se desmonta pela ação das suas próprias artimanhas. De facto, a partir da análise da documentação disponibilizada pelo santuário, as suas contradições, as ausências de nexo, o enquadramento histórico e temporal, revelam-nos a farsa sobre a qual se erigiu tal fenómeno, que sabemos, continua a ser promovida como lugar de romarias e milagres, onde se pagam promessas com dor física, ouro e dinheiro vivo, onde homens e mulheres abdicam da sua condição de seres livres e se reduzem à condição de escravos, escravos de Deus e do poder de outros homens, abdicando da dignidade da luta pela igualdade por troca da expectativa em milagres e em intercessões divinas que nunca acontecerão.
A mentira tem pernas curtas e apanha-se mais depressa um mentiroso do que um coxo. São dois ditados do nosso povo que sabemos é dono de uma sabedoria construída sobre séculos de vivências. A leitura de Fátima S.A. confirma com clareza aquelas sábias evidências. A mentira deixa vestígios que os olhos sagazes captam e a mão registra. Desses exames feitos à lupa, nasceu este livro que vos é apresentado, constituído por 14 capítulos em 288 páginas. O autor considera a existência de duas Fátimas. A primeira, Fátima I, que decorre no período de 1917 a 1930, é escalpelizada nos dois primeiros volumes da chamada Documentação Crítica de Fátima, disponibilizada pelo próprio santuário, e ocupa os primeiros 10 capítulos do livro. Fátima II, 1935 até aos nossos dias, é analisada a partir dos volumes 1 e 2 das chamadas Memórias da Irmã Lúcia e ocupa os 4 restantes capítulos. Todo o período de existência do fenómeno é escrupulosamente analisado neste livro. As aparições, o seu reconhecimento interno e a projeção de Fátima no mundo. Deixemos-nos indignar pelas revelações de Fátima S.A., pela forma como foi montado e imposto ao país e ao mundo, nas próprias palavras do autor, o teatrinho das aparições, levado à cena pela primeira vez, em 1917, na Cova da Iria, freguesia de Fátima. Deixemos-nos indignar pela falta de escrúpulos e de vergonha de uma instituição que diz pugnar pelos pobres, a Igreja, mas que despoderadamente usa os crentes para encher os cofres que lhe garantem, enquanto clero, classe dominante contudo de medieval, viver na abundância e no luxo, ao mesmo tempo que distribui pelos pobrezinhos as migalhas que o Estado lhe dá para fazer caridade. O fenómeno de Fátima foi erigido à medida de um povo que a história fustigou com séculos de Inquisição e décadas de salazarismo, que acredita em deuses e aparições porque desde há séculos lhe é inculcado o medo de se defrontar com a história, com a vida, com o futuro. Aconteceu em Fátima. Poderia ter acontecido na Senhora da Ladeira. Poderá acontecer noutro lugar do futuro, se tal se mostrar conveniente aos desígnios do poder. Acima de tudo, para a Igreja, isto é, para o poder, o que importa é amarrar o povo a altares, a deuses, a santos para todos os gostos e fins, a temores de todo o género, a superstições, a bruxas e a maus olhados, fazê-lo dar uma e a outra faces às agressões de que é vítima, impedindo que acredite em si, na força da sua vontade e na junção das suas forças. Quando o santuário se prepara para a comemoração do centenário, com pompa e benção papal, atrevo-me a perguntar: que sobrará de Fátima após a publicação de Fátima S.A.? A resposta parece-me óbvia. Escombros de uma falsidade e muita, muita sem vergonha. A meu ver, o grande contributo político, social, teológico e cultural do Padre Mário de Oliveira radica na promoção da fraternidade como elemento fundamental da essência humana, buscando a igualdade na relação entre os seres, homens e mulheres, crescendo de dentro para fora, sem subserviências de espécie alguma. Claro que para a Igreja, enquanto braço do poder, desde que o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano, esta é uma posição subversiva que põe em causa o seu papel junto às populações, quando descaradamente apela ao conformismo dos injustiçados face à prepotência dos poderosos por troca de umas migalhas recebidas como esmola. Olhando a triste situação da sociedade portuguesa atual, em que o povo é sugado até ao tutano por governos ao serviço dos interesses da finança internacional e subjugado pela prepotência de uma União Europeia ao serviço dos mesmos interesses, em que os partidos políticos, mesmo os de esquerda, não parecem entender a verdadeira dimensão e a gravidade do que acontece em Portugal, na Europa e no mundo, e se mostram incompetentes para liderar movimentos sociais capazes de rasgar com o presente e instaurar um novo paradigma político em que o ser se sobrepõe ao ter,
e em que a generalidade dos intelectuais portugueses e das organizações que os representam, a quem competiria sacudir e acordar consciências, preferem dormir o sono dos injustos, provavelmente abalados por anjos, arcanjos e subsídios financeiros, mas com toda a certeza aplaudidos pelos demónios que transformam o dia-a-dia dos povos no inominável inferno. Contemplando este cenário de imobilismo político e de miséria moral, se percebe quão corajoso é este homem e relevante o seu papel, que, não obstante a idade e a saúde, vive para dar sentido e corpo à mensagem de Jesus, que os homens são iguais na sua essência e que a organização da sociedade humana tem de ser a expressão desse princípio básico, mas fundamental. Bem-aja, Padre Mário de Oliveira. Convido-vos, pois, amigas, amigos, a conhecerem a obra do Padre Mário, particularmente Fátima S.A., que agora vê a luz do dia, a deixarem que a vossa mente seja tocada pelas revelações, por vezes surpreendentes, até mesmo perturbadoras, que a bem da verdade a sua escrita nos traz, e a interiorizarem a sua mensagem de esperança, que a todos nós, no dia-a-dia, compete concretizar. Apesar das artimanhas do poder, a libertação é possível, já que, citando palavras do Padre Mário, ou mudamos de Deus e do mundo, ou crescemos. Concreto-me agradecer à Livraria Círculo das Letras e ao seu responsável, o Sr. José Fernando Tavares, a cedência deste tão agradável espaço cultural para a realização desta apresentação. Agradeço igualmente a presença de todos vós, que são a verdadeira razão para que os livros continuem a publicar-se e para que espaços destes existam. Incito-vos, pois, amigas, amigos, a que leiam, porque a leitura faz cultura, estimula o sentido crítico, fortalece a consciência de cidadania, liberta a mente, a voz e a ação. Passarei de seguida a palavra ao meu querido amigo Padre Mário de Oliveira, que com mais propriedade vos falará da sua mais recente obra. Penso que no final da sua exposição ele estará à vossa disposição para as questões que possam querer colocar. Em nome do editor José Castelo Branco e no meu próprio, expresso um grande beijo a todos vós. Padre Mário, queres ouvir? Mas eu falo em pé, não sei falar sentado. Tenho aqui moral, eu tenho com o dom de me fazer menino. E és? E és? A gente fica um menino, fica assim muito boca aberta, embasbacado. Como é que o intelectual da craveira dele, o escritor da craveira dele, o poeta, não é desses poetas para entreter, não é desses poetas consegue falar de mim da forma que faz, que eu sou o filho da tenaria do livro e de David, mais nada. Pois, aqui neste espaço, que é a capital, que é Lisboa, nesta nova sede da Círculo das Letras, também é, para mim, a estreia, que é a primeira vez que eu, no novo espaço que a Círculo das Letras tem, e que está associada à anterior editora que publicava os livros, que era a Campo das Letras, e que foi arrastada para a falência, enfim, por interesse dos outros estranhos à própria editora, e quando caiu na conta, caiu nas mãos de uma grande brasileira, estava e que aqui o José António Tavares já era uma espécie de rosto da Campo das Letras aqui em Lisboa e para o Sul. Portanto, era uma extensão, por isso fiquei muito feliz quando o espólio da Campo das Letras foi finalmente posto à venda para pagar dívidas a credores. Foi a Círculo das Letras, com já estava à frente, um companheiro, que adquiriram esse espólio todo. E eu, como um dos autores contactados por eles depois,
que entendia que devia fazer aos livros, chamava todos a minha presença e entregava a alguém, ou se confiava nos novos detentores das obras, de todos os bons autores, e eu fui daqueles autores que escolheu continuar com que os livros se mantivessem nas mesmas mãos, que no meu caso já era assim antes da editora Folha. Eu era responsável pelos livros da editora, Cabo Fazenda, aqui em Lisboa e Lisboa. Portanto, era normalíssimo que continuasse e tem continuado. Foi dessa forma, quando os livros ficaram libertados, finalmente, que Fátima nunca mais e os outros títulos da Casa das Letras puderam voltar às livrarias, deram ser todos recolhidos para o armazém. Puderam voltar às livrarias e houve pessoas que começaram a descobrir, a rever outra vez os títulos que andavam à procura. Fátima nunca mais ainda é um dos mais procurados. E eu próprio agora, cá estou, eu agradeço muito a vossa presença, agradeço também os que não estão presentes, que pensam nisso e que estão a adquirir o livro, quer diretamente do editor, quer também às vezes, quando querem autografar, o fazem diretamente junto de mim, pelos meios normais de comunicação, quer correio eletrónico, quer telemóvel, quer as mensagens privadas de Facebook. E, portanto, eu também tenho um veículo de entrega de livros já autografados às pessoas que me mandam um endereço postal, e chegam-se a casa com um bocadinho mais de custo, porque é os custos do correio. É pesado, fica um bocadinho por 10 euros e qualquer coisa no correio. Tem que adquirir o envelope almofadado para não estragar o livro. Então, fica mais ou menos por isso, mas penso que mesmo isso também não é que sobrecarrega as pessoas. E digo àquelas que possam ter mais dificuldade em arcar com os custos do envio, que se for necessário da parte como cabe dos direitos de autor, eu renuncio e pago eu a despesa do envio, só para que as pessoas não fiquem privadas do livro. Pronto. Eu vos hei de dizer, agradeço as palavras, agradeço a presença, agradeço toda essa transparência que sai da boca do Joaquim Morales, que é um autor que eu descobri porque a editora é a mesma e o editor Jorge Araújo é que nos congregou numa das vezes numa feira de livro em Viana do Castelo, e este alentejano foi lá para o seu primeiro livro da editora, naquela editora. Já tinha livros anteriores, mas aquela editora era o seu primeiro, e eu também quis que eu fosse a esta feira de livro, e pronto, juntou-nos na sua casa num almoço, de viagem, e regressamos na viatura do livro. Pronto, juntou-nos num almoço em família, a perceber o que isso significa. Dois autores sentados à mesa da família, do editor com a mulher e as suas duas meninas, hoje ela já anda na universidade. Quer dizer que para o Jorge Araújo, estes dois autores, o Jorge Castelo Branco, estes dois autores não são propriamente só autores, nem são só amigos, são do seu sangue. Quando se faz comunhão de mesa, somos do mesmo sangue, ainda que o sangue não venha da mesma mãe. Sabem que na cultura verdadeiramente humana, a comunhão de mesa é mais íntima do que a comunhão de cama. Na cultura humana, agora numa cultura sofisticada de poder, já não. Eu não tenho muito para vos dizer, porque na apresentação do livro, quem deve falar é o livro. Não é o autor que se vai apresentar a vós. Vocês estão fartos de mim, de me conhecer. Mas este livro é que não conhecem nada. Porque é um livro todo novo. Eu pensei com o Fátima nunca mais, aliás o título é definitivo.
também nunca mais voltava à Fátima. Explico na introdução a este livro o que é que houve para me fazer voltar ao assunto. Uma das razões não seria suficiente para me fazer voltar ao assunto, que era o facto de eu ter percebido que o Fátima nunca mais estava bem, já bem fundamentado, sobretudo do ponto de vista teológico, que em termos de igreja, não de sociedade em geral, mas de igreja, como é o aspecto da dimensão de Fátima, em que a Igreja Católica está toda em peso ali, e agora até com a Cúria Romana, como o Papado, começou-se a envolver também ali, a argumentação teológica é fundamental. E então, Fátima nunca mais é muito nessa linha que está, da argumentação teológica. Portanto, eles, do ponto de vista teológico, não puderam fazer nada contra o livro. O livro teve um impacto enorme na sociedade portuguesa e na Igreja. E eles também perceberam isso, o impacto da comunicação social. Foi o ano que eu fui quase a um esgotamento de tantas coisas que o livro me exigiu, de entrevistas, de programas de rádio, de televisão, umas vezes em direto, outras vezes gravados, mas tal como se fosse em direto. E portanto, eu quando fui finalmente uns dias de férias, eu entrei num princípio do esgotamento. Felizmente foi com um médico que me queixaram dele, e foi-me apresentar um médico que caiu nas mãos certas, porque era um médico de como é que se diz? Medicina interna. Era um médico especializado em medicina interna. E disse que se você caía nas mãos de um psiquiatra, estava tramado. Nunca mais lá saía. Mas caiu nas mãos certas. Um jovem médico de medicina interna, até era galego. E estava no norte do país e eu trabalhava em Portugal. E eu disse, isso é muito simples. E eu podia transformar isso num esgotamento forte e ganhar medicina consigo, nas consultas que tinha de fazer. Mas, não. Você vai fazer só esta coisinha que eu vou dar. Receita uma boa coisinha e diz, ao fim de 8 dias, volta-me à coisa. Vai começar a dormir bem. Eu isso garanto, vai começar a dormir bem. E não fica com sono. Logo de noite e não tem mais sono. De dia não tem sono nenhum. E ao fim de 8 dias volta aqui. E eu voltei lá ao fim de 8 dias, então, como é que está? Acho que já estou bom. Acho que já estou bom. E eu dormi sempre bem, ando descansado, ando outra vez eufórico e tal. Pronto. Então agora eu vai continuar com essa medicação um bocadinho mais levezinha, mais marcou um outro período curto, cerca de uns 15 dias. E depois desmama e acabou. Até hoje. Eu nunca caí na depressão, felizmente. Bem que, quando acabaram as férias, eu estava super recuperado e voltei à minha atividade toda normal, cada vez mais. Já estou reformado, já fez 11 anos, e se há livros que eu tenho produzido é desde que estou reformado. Normalmente é quase sempre em média 2 por ano. Se o editor for capaz, em outubro sai outro. Completamente diferente deste, que este livro não estava na minha cabeça. Então um dos motivos porque eu escrevo este livro é porque, mas só isso não era suficiente. E eu percebi que o livro, Fátima Nunca Mais, deixou a hierarquia sem argumentos, a Universidade Católica sem argumentos, e portanto fizeram de conta que não saiu livro nenhum. Apesar de tudo, de toda a reação pública que havia ao livro. Como se não tivesse saído. Eu fiquei assim um bocadinho surpreendido, daqueles nem para deitar abaixo o livro não puderam fazer nada. E não puderam porque ia só se apresentassem outro tipo de teologia, ficava mal com essa outra teologia. E então, calaram. E como é que vão atacar o livro? Já que não podem atacá-lo pela doutrina, pela teologia, atacaram-me e ao livro pelo argumento da autoridade. É sobretudo a partir daí, que há um grande envolvimento da Cúria Romana. Eles devem se ter queixado para Roma. Estamos aqui tramados. Foi um padre católico. Olha, escreveu Fátima Nunca Mais. O Luís Apostolo também estava apavorado. E o que é que vamos fazer agora? E também não podemos argumentar.
até sabe, nem faz parte da fé católica, mas o povo pensa que faz, a gente nunca lhes diz nada, mas realmente não faz. E, portanto, o que é que vamos fazer agora? Pronto. Foi quando a Cúria se passou a envolver toda. Logo programaram beatificar as crianças, que em 20 séculos de cristianismo nunca se fez. É contra toda a teologia de 20 séculos de cristianismo. A teologia do cristianismo, não é a teologia de Jesus. Até na teologia de Jesus ela é contrária à beatificação de crianças. Porque uma criança não é sujeito de responsabilidades. A criança tem comportamentos chamados de psicologia miméticos. Eu apontei para ali porque ele é especialista em psicologia, além de escritor. E isso vale muito dos seus romances. Porque as personagens que ele cria em que mete a psicologia, cuidado com elas. Põe-os todos a nu. Põe-os todos nus. Põe-os todos nus. E nos romances, são romances muito perturbadores, porque a pessoa sente-se ali atingida, posta toda a nu. E depois a sociedade, cuidado. E então, nesse sentido, eles, que eu estava a dizer, as crianças não são miméticas, os seus comportamentos são miméticos, imitam o adulto. E, sobretudo, enquanto não entram na fase que começa no início da adolescência, que é a fase difícil para cada criança, fase de crescimento, é difícil. Porque é a primeira vez que a criança se vai demarcar da mãe e do pai e dos outros adultos. Começa a ter um pensar um bocadinho próprio. E até aí faz sempre o que o adulto gosta, que é para depois ter as recompensas, o rebuçado, o prémio, a prenda. Isso é um comportamento mimético. Não é. O que as crianças de Ourém, em 1917, se alguma coisa tivessem feito, faziam para agradar ao Sr. Abade. Porque o Sr. Abade para elas era um Deus. Indiscutível. O que ele dissesse era sagrado. Mas para o pai e para a mãe, para todos. Porque as populações, quando são cristãs, são sempre infantis. Nunca crescem, vocês que pensam. O cristianismo tem esse condom de manter no infantil até à morte as populações. Manter no infantil. Então, por aí, a Igreja até beatificou as crianças. Quando anunciou que ia beatificar as crianças, os teólogos do mundo reagiram contra o Vaticano. Isso não pode ser. Isso é uma aberração teológica. Quer dizer, vai atribuir modelos de virtude para adultos, crianças que andam a imitar os adultos, a fazer o que os adultos querem. Só se fizer o que Clero quis da época, mais nada. Então, olha, se merecem ser beatificados, canonizem os clérigos da altura, que se aquilo foi virtude, e eles é que os incitaram a fazer aquilo. Se é virtude, tudo. Então, canonizem os clérigos, né? Todos da época. E não é que eles estão a preparar, já estão introduzindo o processo de beatificação e canonização do Código de Formigão, que é o grande cérebro, vocês vão descobrir neste livro, que é o grande cérebro da invenção de Fátima. É que é pura invenção. E há um cérebro. O cérebro é o Código de Formigão, que era do Seminário de Santarém. Leiria estava integrada no Patriarcado. Pronto. E então, e começaram os papas a vir a Roma. E depois foi a beatificação, lá veio o Papa, depois a história do segredo, e por aí. Então, por aí, eu comecei a ver que era o argumento da autoridade. O argumento da autoridade para uma sociedade e para populações que estão formadas no cristianismo tem muito mais poder que o argumento da doutrina. O argumento, digamos, teológico, filosófico, etc. Porque a autoridade é infalível. O papado, nas coisas de fé, é considerado infalível. Até um dogma de fé católica. Quem não acreditar que o Papa é infalível em matérias de fé, já não é católico. Escusa, pode dizer que é, mas não é, efetivamente. Há muita gente que pensa que é católica, mas já não é nada. Basta não casar para a igreja que pretende logo deixar de ser católico. Não aceita o sacramento do matrimónio. Faz o casamento civil, que a igreja não reconhece no sacramento. E coisas do estilo. Um batizo aos filhos, pronto, deixa de ser católico. Mas eles continuam nas estatísticas a contar com essas pessoas. Pronto. Então, usaram o argumento da autoridade.
que é o mais esmagador do autor. Porquê? Se até o Papa vem a Fátima, se ajoelha diante da imagem, e o Padre Mário diz: Fátima nunca mais. O Padre Mário é um louco. O argumento da autoridade leva as populações a concluir que quem diz o contrário da autoridade máxima, que é considerada infalível e divina, que todo o poder vem de Deus, daí a razão dos meus amigos principais serem todos ateus. E têm a razão. Se todo o poder vem de Deus, então eu sou ateu. Pronto. O poder é o inimigo do humano. Bom, isso é uma teoria do cristianismo, não é uma teoria da humanidade. O poder do bem de Deus. O poder é contra a humanidade e pronto, não deve existir. Pronto. Mas enfim, mas na doutrina do cristianismo é assim. E então eu passei a ser uma espécie de louco, de alguém que se tolera, que a nossa sociedade agora é tolerante, e eu passo e as pessoas sorriem, lá vai o coitadito, pensa que muda o mundo, mas ninguém toma a sério e tal. E depois o trabalho de sapa nas paróquias, nos grupos de canto coral, nos grupos de catequese, nos grupos de casais, todos. Cuidado, nunca leiam os livros dele, nem olhem para os títulos. Vocês nem imaginam o que eu passo quando vou a alguma feira de livro. Há uma série de gente que passa, dá comigo, vira para o outro lado e acelera logo o passo. Além de ter havido violência mesmo. Está bem aos outros, e pode até haver alguma violência, ainda não houve. Sim, insultos, de palavras já houve. Mas eu sorrio para as pessoas, abro, deixa-me dar um abraço, deixa-me dar se calhar eles dizem, olha, a ver se meu está fluido. Então eu vou insultar e ele dizer que quer dar um abraço. Esse é o argumento que leva a que eu seja um tolinho e tolerado. Olha, pronto, mas agora, por aí não se chegava lá. E eu queria escrever, mas não tinha mais novidades para fazer. E queria escrever por causa dessa história. A mostrar que não estava tolinho. Mas eles é que vieram dar a substância para o novo livro. E eu vou-vos começar o primeiro capítulo. E vocês já vão entender. O primeiro capítulo abre assim. Está na página 13, quem já tem o livro. Chama-se o título é Documentação Crítica de Fátima. Isto é o título de vários volumes publicados pelo Santuário de Fátima. É a primeira revelação para muita gente. Não sabem, isto está publicado, mas eles não sabem que está. Porque eles publicaram que é para estar nas prateleiras das bibliotecas paroquiais e diocesanas e tal. Mas não é para se lerem. É para estar lá. E, ora, eu agora venho dizer que isso que existe e que se deve ler. E vou revelar muitas coisas que lá estão e que ninguém sabia. Nem os bispos. O Papa Francisco não sabe nada de Fátima. Ele já disse que veio aí, mas se isto lhe chegar às mãos já não veio. Ele não pode dar cobertura a esta vergonha. Que ele pelo menos, dá a imagem de que quer ser honesto. Se der, já não é mais honesto. É um fingidor. E então, o Núncio Apostólico tem a obrigação de lhe dar a conhecer isto. Para isso é que está aqui. O Núncio Apostólico é o Papa em Portugal. O edifício da Nunciatura Apostólica é terreno do Estado Vaticano. Se alguém se refugiar lá, a polícia não pode passar, não pode entrar. Era uma invasão do Estado Vaticano, não pode entrar. E tem a mala diplomática, este livro pode ir para o Papa em mala diplomática. Porque é uma mala que ninguém pode abrir nas fronteiras. Quando é a relação Estado a Estado, o Estado está mesmo lá, o embaixador de lá está e manda para aqui, não pode ter nada a ver. E então, o livro, este é o título de vários volumes, muito maiores que este, mais compridos, muito pesados, e por várias etapas. Eles fizeram os volumes por etapas. Eu, para este livro, tive de ler os 2 primeiros volumes desta Documentação Crítica de Fátima, ler, transler, esmiuçar tudo ao pormenor, e depois a segunda parte é mais coisas, memória da irmã Lúcia.
Portanto, estes 2 primeiros volumes cobrem de 1917 até 1930. Portanto, está a Fátima 1. A Fátima 1. Depois, a Fátima 1, porque se vai ver também por este livro, que transcreve muitas coisas deste livro de documentação crítica. Não tinha conteúdo nenhum para a dimensão que Fátima estava a ter a nível internacional. Aquilo só tinha dimensão porque é tudo assim uma coisa mítica e ninguém sabia de nada e pronto. E se o Papa se envolve, então isso é uma coisa boa. Turisticamente, rando que se farta, então também está bem. Mas, depois a segunda parte é feita com as memórias da Irmã Lúcia, que já está publicadas e até traduzidas em várias línguas, pelo Santuário, divulguem e até oferece para as pessoas conhecerem aquela coisa. É o conteúdo da Fátima 2 que aparece a partir de 1935 e finalmente há um volume já que inclui todas as histórias relacionadas com a beatificação, com a terceira parte de segredo, com a interpretação teológica dos segredos feita pelo cardeal Ratzinger, que depois foi o Papa e agora é só emérito. E eu estudo isso tudo em conjunto. E que horror aquilo tem! Mas é uma Fátima completamente diferente até 30. E esse é que já tem algum conteúdo que se pode internacionalizar, mas pela aberração. A menos que a pessoa nunca faça o confronto com o que foi até 1930. E aqui começa-se pela 1930. Ora veja, pela 1917. O primeiro capítulo, já com base na documentação, abre assim. Primeiro parágrafo. Com data de 13 de agosto de 1992, precisamente 75 anos depois do dia 13 de agosto de 1917, 13 agosto. Um mês em que não houve qualquer aparição entre aspas, que eu ponho sempre aparição entre aspas, na Cova da Iria. E os milhares de pessoas crédulas em tudo o que cheira milagre, na sua esmagadora maioria, pessoas iletradas, então em 17, e desprovidas de um mínimo de consciência crítica, ficaram furiosamente frustradas. Porquê? Porque não houve aparição. As 3 crianças estavam nesse dia, na mesma hora da aparição, a brincar em casa do administrador do Conselho de Ourense. E é nesse 13 de agosto, que não houve aparição, que as populações começaram a ser empurradas pelas paróquias para Fátima, ou todos os 13. Portanto, já era o 4º mês, tinha passado. Maio não estava ninguém. Estariam as 3 crianças, se soube alguma coisa, foi só com as 3 crianças. Não estava ninguém. Portanto, a gente só acredita se quiser acreditar em crianças. Mas como os pais delas não acreditavam nos filhos, sobretudo os pais da Lúcia, a mãe da Lúcia, ui, a minha filha, mentirosa que se farta, vocês vão atrás disso. E eu apanho sempre a mentir. E, portanto, se ela diz estas coisas, é uma mentirosa que se farta. E morreu sem nunca acreditar na filha. E foi bem castigada. Vocês até vão ficar escandalizados os 4 com o que eles lhe fazem à mãe. Eu não revelo. Mas pode revelar tudo aqui. E então, as 3 estavam em Ourense. Ora, é nesse mesmo 13 de agosto, 75 anos depois, que o bispo de Leiria, Alberto Cosme do Amaral, que era da Opus Dei, que tinha sido auxiliar do Porto e veio depois para bispo de Leiria, também já o primeiro bispo de Leiria da Diocese restaurada, que veio aprovar aquilo, também já era um padre do Porto, que foi feito bispo, e veio para a Diocese de Leiria restaurada, já com a missão de dizer que aquilo era tudo verdade. O Porto é do Norte, envolveu-se, comungou
com o clero de Oureiro e tal, e conciliaram-se ali todos, e aquilo deu resultado. Mas o grande cérebro local era o tal Código de Formigão. Acontece que é nesse 13 de agosto, 75 anos depois, que o bispo assina o texto que escreveu da apresentação do primeiro volume da tal documentação crítica de Fátima. Vocês não acham estranho que o bispo escolha a data de 13 de agosto para assinar o documento, o texto que escreveu da apresentação do primeiro volume de uma documentação crítica de Fátima, e o crítica vem da Universidade Católica, que foi chamada a colaborar no reconhecimento histórico verdadeiro, documental, que não havia falcatruas. Os documentos são autênticos, são daquelas datas e não são forjados. A própria Universidade comprometeu-se com esta mentira toda. E então, eles escolhem 13 de agosto e sabe que em agosto de 17, 75 anos antes, não houve aparição e as pessoas foram todas embora frustradas. E já eram milhares. Não estava ninguém na primeira, mas na segunda já começou a vir bastante gente, mais próximo. Na terceira ainda mais, portanto, junho, julho, depois em agosto, que ia ser a quarta vez, diz o próprio documento que já estavam lá milhares de pessoas. Mas as descrições que fazem de como eram essas pessoas, a forma como lá chegavam, é altamente penosa, quer dizer, a gente fica, até nos dói a barriga, ao ler as condições que vinham, descalços, todos assim famintos, famélicos, com chuva ou calor, dormiam impossíveis, assim, durante os dias e tal, de viagem. É uma coisa humilhante, degradante. E tudo isto, pelos vistos, Deus gosta. Pronto. É o Deus do cristianismo que gosta. Pois é claro que tudo isso é que salvou o mundo, pelos vistos. Salvou o mundo dos grandes financeiros que vivem da abastança e salvou o mundo do alto clero que na abastança vive. Está bem, salva esse mundo. Mas desgraçado da maioria da população. Então, começa por aqui. Este capítulo, precisamente para suscitar na pessoa que fica logo assim. Eu não sabia. Que afinal, checa todos os 13 de maio ou outubro, a mensagem diz em maio. E eu quero-vos aqui todos os dias 13 até outubro. Quando a Lúcia lhe pergunta, posso dizer quem é? Posso dizer que me quer? Que diz que ela que aparecia e ficava calado. Ele só se apraltava toda lá em cima da árvore e que brilhava muito e as crianças não se assustam nada e não dizia nada. E então a Lúcia, que era assim, estava preparada, era mais velhita e estava preparada, punha a falar. Quem é vosso ser? Assim nesta linguagem popular da época. Posso dizer que me querem. Nem era que nos quer, que é que me quer? Quem escreveu o guião para as duas perguntas esquece-se que é três. Posso dizer que me quer, que me quer. E ela disse, quero que vinhas aqui todos os dias 13 até outubro. 6 meses seguidinhos. Isto teve conta em medida. Não podia durar muito mais tempo que descobri as amarelas. E ainda não havia as televisões que agora há. Portanto, isto não tinha vingado. Com televisões não vingava. Então, até outubro. E, ora, se é verdade, o governador do Oureiro andava a ficar perturbado com aquilo, pensava que era uma brincadeira que desaparecia depressa, mas veio as multidões a vir, se bem, e tem que fazer um teste à mensagem que está anunciada desde maio. Deixa ver esta aparição sem estar as crianças. Se ela vem na mesma. E se não tem aquelas crianças, fará outras. Ou então vai ter onde as crianças estiverem. Embora já falhava ali no que estava dito da primeira, que era naquele lugar e naquela hora. Os terrenos eram dos pais da Lúcia. Ela não foi burra. Escolheu logo uns terrenos da principal, da mais velha. Escolheu os campos dela, dos pais dela. Era uma azinheira que estava ali nos campos. Pois claro. O pai dela começou-se a zangar porque as culturas nunca mais teve culturas daqueles estavam. Foi tudo para o galheiro. A malta pisava naquilo tudo
Se estivesse cultivado ou não estivesse, queriam lá saber. Queriam era a santa. E queriam chegar à árvore para levar uma relíquia da azinheira. A da azinheira só ficou com o tronco. E fala, vá lá, ninguém se atreveu a serrar para levar também. Hoje é que tinha uma grande relíquia em casa, estava aos bocadinhos, vejam lá a fortuna que ia fazer se vendessem a 500 euros cada bocadinho daquela azinheira original. Pois. Ora bem, isto diz logo o que é que está por trás. Então o governador veio, levou as crianças, disse, também quero ver. Falou com elas, o padre fez algumas perguntinhas na presença dele, a pedido dele, e depois disse, agora eu também vou lá, vocês me levar, desejo-me onde é que eu também vou assistir desta vez. Pode ser que seja que também me convença. E quero viver. E então, diz João, e então, diz, as crianças entraram no carro que ele convidou, não ia falar a pé, que eu não quero ir a pé, e eu levo-vos até lá. Só que quando apanhou as crianças do seu transporte, fugiu com elas para casa. Para a casa dele, o governador em Orena, onde tinha crianças da mesma idade, filhos dele. E, portanto, as duas crianças foram os dias mais felizes daquelas 3 crianças. Os 2 dias mais felizes foi em casa do governador. Comer bem, brincar com os outros, com os filhos dele, e tiveram visitas de pessoas que vinham lá ver as crianças, assim, os pastoritos já se falavam por lá, de ver, com curiosidade, e também que aspecto é que elas teriam, e que a senhora gostava daquelas caras, e enfim, e capacidade de teriam de transmitir alguma coisa. Sério, às pessoas. Pronto. E com isto, ora, numa houve aparição, a senhora não foi lá, mas as pessoas foram para o local, já eram milhares, depois souberam que o governador tinha estado à beira do parque, se calhar o parque está a ter, não acredita nisso, foram todos, quem pôde, foi todos para lá, para a residência. E se ele não se punha a pau, era assassinado nesse dia. Os devotos de Nossa Senhora iam a cabo do pároco. Furiosos, achavam que ele estava a colaborar com... Foi um rapto. Foi um teste. O governador, nisso, é inteligente. Tratou muito bem as crianças, deu-lhes boleia, e tratou-as lá bem 2 dias. Passou aquilo, não houve aparição, a senhora não se deu ao trabalho de ir lá, e portanto, bem, olha, afinal ela meteu, isto é tudo mentira desde maio, afinal era sempre aos dias 13 e não foi. Não é inocente que um bispo de 75 anos depois faz a apresentação do primeiro documento da documentação crítica de Estado, bem volume da documentação crítica de Estado, e assina no dia 13 de agosto. Precisamente para que as populações se convençam que foi mesmo em todos os 13. Ora, em agosto não foi. E se houve aparição, eles depois inventaram uma, outra, e só podia ser quando as crianças regressaram, mas nem as fizeram ir outra vez lá para o local. A Lúcia, ao fim de um dia, de tarde, dia 19, começou a sentir os sinais lá à beira da porta dela, da casa, e mandou chamar os primos, que era na casa quase em frente, eles eram quase porta com porta, eram da mesma família, primos, e chamou que venham a correr, parece que vai haver outra vez e tal. E eles que foram, mas como em maio só estavam as 3 crianças, nem os pais souberam de nada, estavam ali, perto, e não souberam de nada. A Lúcia estava em casa. Pronto. Portanto, vão a ver. Depois, nestas coisas só acredita quem quer. Mas chama-se isto de documentação crítica de fato, e o santuário anota tudo. O mais grave, e depois entra no capítulo 2 daqui, é que dizem, eles fizeram constar que o padre que fez interrogatórios às crianças depois de cada história de maio a outubro. E quando quiseram apresentar o documento que o padre teria feito, dizem que o documento desapareceu. E nunca mais houve documento. E então, tentam convencer-nos que o documento desapareceu, mas que há uma cópia de um outro padre, um tal padre Lacerda, que teve o original na mão e que o copiou frase por frase, porque não havia fotocopiadores, que o copiou todo tal e qual, sem nenhum erro, sem nenhuma gralha, tal e qual. Só que depois não se sabe bem em que data é que ele fez essa cópia.
E muito menos no documento se declara que, para comprovar que o documento que existia e que aquele padre limitou-se a copiar o que lá estava, que até teve presente 2 ou 3 pessoas, que devia dizer o nome das pessoas, que assinavam a dizer, eu vi os documentos. Portanto, agora a documentação quis apresentar e não tem o do padre. E só tem a cópia do padre Lacerda, que é um tipo que fundou o jornal Mensageiro, um jornal com o objetivo de refundar a Diocese de Leiria, voltar a ser uma Diocese autónoma, o que conseguiu depressa, foi em 1920, logo, e também conseguir que as pessoas começassem a rezar o texto, com a República, começava-se tudo a abandonar as igrejas e tal. Rezar o texto, as confissões, as missas, outra vez, essas coisas todas, e sobretudo a rezar para os pecadores. Os pecadores quem eram? Os da República. Quer dizer, os da República iam todos para o inferno, tinha feito a República, o rei era divino, era escolhido por Deus, a família real era escolhida. Isso é a teologia da monarquia, que até tem base bíblica. O rei David foi escolhido por Deus para ser o rei. E, portanto, se foi escolhido por Deus para ser o rei, todos os reis das nações cristãs, bíblicas, portanto, são todos escolhidos por Deus. O São Paulo lá vai dizer que temos que obedecer à autoridade, nem que ela nos penalize, seja, só penaliza se a gente se portar mal com elas, porque se nos portar elas não nos penalizam. Pois não. Portanto, eles cravam-nos com impostos, eles dão-nos cravam-nos com todo tipo de desgraças, e a gente tem que dizer que sim, e eles nunca nos penalizam. Pelo contrário, já não é preciso mais, castigados já estamos nós. E é aquela história de aceitar tudo, a ser esmagado por Joaquim fala. E vem. Pronto. Então, por aqui, eu só quis dar este exemplo logo de abrir. Porquê? Em agosto, a hierarquia acabou de transformar, também tem Porto 13, que nunca houve nada. Também não houve nada nos outros, mas vamos dar de barato que houve. Não houve, e não é que agora, ultimamente, desde que há muitos imigrantes, passaram a haver muitos imigrantes, e eles transformaram a peregrinação de agosto nos dia imigrantes. A peregrinação dos imigrantes, quando se dá com os imigrantes, que como ando lá a poupar, a ganhar e a poupar, é suposto que têm salários melhores e tal, por exemplo, são imigrantes, que depois também têm as suas promessas, e também têm uma peregrinação especial para eles, para ir deixar lá parte das economias que fizeram com os seus trabalhos de imigrante. Tudo para a pança, que não é pança propriamente física, mas a pança inchada do poder clerical sobre as populações. Porque eles estão lá muito bem rastelados naquele espaço reservado a eles, em destaque todo, e os outros estão todos engraçaditos lá embaixo. Podem dizer aos lentos, se forem do dia 12 para o dia 13, eles não se importam nada com isso. Nem que digam abaixo dos animais, dos cães vadios, não importa. Importa é que os copos estejam cheios e o ouro também lá caia. Chegou a uma altura que eu não sabia o que havia de fazer ao ouro. De tanto ouro que era lá num depósito. Ia até ao teto, tudo. Não sabia o que havia de fazer aquilo. Mas isso é histórico, é uma coisa chocante. E então, eu vou ter de terminar, porque não ponho a falar nisto, faço outro livro. E então, eu destaquei isso precisamente, porque agora, no dia 19, eu com alguma ironia, hoje fiz a minha crónica da sexta-feira, do Facebook, dei o título Hoje em Lisboa, na Círculo das Letras. É um bocado de propósito. Foi para ter pretexto de falar desta sessão da apresentação e do livro. E lá digo assim, como no dia 19, em agosto, não houve nada no dia 13, e segundo os documentos da documentação do santuário, foi no dia 19, lá à porta da casa dos pais da Lúcia, ao menos, já que querem fazer no mês de agosto a peregrinação dos imigrantes, que tenham a dignidade de lhes dizer, nesse mês, os imigrantes, a peregrinação é para vós, especialmente para vós, mas venham no dia 19,
que foi no dia 19, que nesse mês, excepcionalmente, se calhar já a pensar em vocês, imigrantes, num dia, que a coisa foi, a aparição foi só no dia 19. Então, em vez de vir no dia 13, veio no dia 19. Mas eles impõem-se entre 13, que foi dito da primeira. E isto passava que nem eu sabia. Quando comecei a estudar os documentos é que aprendi. E, portanto, isto passava. Mas eles publicaram os documentação crítica. E agora? Isto é das coisas mais pequeninas que lá está. Que vocês vão ter tantas surpresas, tantas surpresas. Ai, numa dá para chorar, noutra dá para dar gargalhadas. Este livro está escrito com muito humor. E eu chego a uma altura que não vale a pena chorar, deixa-me a rir. E então convido as pessoas a riam-se. Ou então não vomitam. São capazes de passar para o capítulo seguinte, depois disto. Então são capazes de... Não, vá lá. Mas cuidado para não vomitar. Porque eu já sei que eles vão ver no capítulo seguinte. Começa lentamente o primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. Chega ao fim da primeira, de Fátima 1, 10 capítulos. Sim, bem, agora podia parar aqui, mas ainda há tantas coisas para revelar. Vocês querem me acompanhar? E vamos para a segunda parte. Olha, a segunda parte então é fecha lá agora. Fecha lá agora. Vocês não fazem ideia do que a Cúria Romana foi capaz, os disparates todos que João Paulo II escreveu, umas orações a uma senhora, não sei quantas e tal, mas assim, em discurso, mas dirigido a ela. Mas estes tipos não têm nem cabeça, nem pés, não têm nada. Eles não têm vergonha de estar um Papa a dizer aquelas coisas, a escrever aquelas coisas, uma fórmula de oração dirigida a uma imagem. Mas se tivesse um conteúdo humano, mas não, é coisa aberrante demais para ser verdade. Nem é preciso conhecimento de teologia, é aberrante demais. E depois o grande teólogo europeu, que contribuiu imenso para o Concílio Vaticano II, antes de ser chamado para teólogo de Roma, que depois mudou completamente, passou de teólogo avançadíssimo para o mais reacionário, a castigar os teólogos da libertação. E como prémio, por ele ter dado o seu aval teológico à história dos terceiros segredos, que foi escrito na altura, preparado na altura, porque não havia nada. Pela documentação vocês vão descobrir, não havia nada. Estava uma pressão internacional, tinha de haver um segredo e que era uma calamidade terrível. E vão ver como é que essa coisa se constrói. Como é que vem um prefeito lá, uma alta dignidade da Cúria, diz que vai falar com a Lúcia, mas vai também o bispo de Leiria acompanhar, e depois e tal. E a carta que traz o Papa, e para a Lúcia, o que lhe diz, e depois o que ela diz ao Papa. O Papa só faz se a Lúcia disser que sim, que foi aquilo. A Lúcia é que era a referência da fé. Uma criança de 10 anos, em Leiria, 17, sem luz elétrica, aterrorizada com catequeses, que eu, para escrever o livro, eu tive de me meter na pele, tive de me fazer Lúcia, Francisco e Jacinta, andar em Fátima em 1917. Eu tive de ter acesso ao sumo da pregação que era feita nas igrejas nesse tempo. E felizmente há coisas publicadas, é uma questão de investigar. E eu não só descansei quando descobri. E portanto, depois estudei isso de que se serviam os pregadores. O manual de que se serviam os pregadores. Portanto, sei o que as crianças ouviram da catequese, o que ouviram na igreja paroquial. E eu, a fazer-me criança, com estes meios todos, que são os documentos, pô-los todos do avesso, um presbítero bem formado em teologia, que não é a teologia que me deram no seminário, é outra, a de Jesus que eu aprendi cá fora, em contacto com a realidade, mas também jornalista, que aprendi a descobrir o que está por trás dos mantos. Porque há um discurso para encobrir, há uma encenação para encobrir. O verdadeiro jornalista não faz a reportagem sobre a encenação. Pode fazê-la, porque podem exigir que tu
escreves o que a máquina fotográfica fotografa. E ele já devia ver em 3 dimensões ou em 4. Mas, pronto, às vezes os olhos sabem só veem como a máquina fotográfica. Mas depois, tinha a obrigação ética de depois escrever um comentário ao lado, que é a sua opinião. Esta encenação diz isto e diz aquilo. Está aí na notícia. Agora, isto foi dito para quê? O que é que se quis encobrir com isto? Que tipo de mensagem se quis passar contra a própria realidade dos fatos? E isso os jornalistas normalmente não fazem. Mas eu, como sou um jornalista em liberdade, faço. Ainda hoje, eu trabalhei 10 anos no Correio do Minho, que é um jornal diário regional, e sabem, também lá quiseram criar uma aparição, uma freguesia do Conselho lá do Distrito de Braga, e aquilo só não vingou porque o Correio do Minho resolveu, bem, desses assuntos percebes tu, mandado-me a mim. Lá, o diretor mandou-me a mim. Vai tu lá ver, vais ver se consegues falar com a criança, com os pais da criança e tal. Também estava a ver as coisas de fato, parecido com fato. E eu fui e não só fiz, como foi a orientação que eu recebi, como disse, eu não vou embora sem falar com o pároco. Porque aqui cheirou logo tudo as curvas, já ia por caminho, já ia cheirar as curvas. Ainda estava longe. Quando lá cheguei, foi claro e evidente. E disse, eu tenho de falar com o pároco. O pároco, quando soube que era eu, jornalista do Correio do Minho, não queria receber-me. Eu estou a confessar aqui pessoas. Ora, pior é seu. Que eu vim com o propósito de falar consigo. Se não fala, eu sou jornalista, como sabe. Então, vou dizer que você se recusou. E vou-te explicar porque é que se recusou. Porque eu já percebi. Agora, veja lá. Quer ficar pior? E ele disse, não, então espera um bocadinho que eu já vou entender. E veio falar comigo e abriu-se. Confessou. Realmente, nós andávamos a dizer que umas obras de restauro na igreja é preciso muito dinheiro e a gente pensou uma aparição aqui que dava muito jeito. A menina é filha do sacristão. A menina é filha do sacristão. E ela é que diz, não fomos nós que a influenciamos. Ela começou a dizer que venha levantada, vinha para a coisa da varanda da janelita, da escadaria da casa, dos pais, punha-se a olhar para o lado onde a terra começa a ver o sol, onde se diz popularmente que o sol que nasce, não é? É a terra que começa a ver o sol, à medida que anda, e aquela coisa, e então via o que é que via? A Nossa Senhora com as 3 crianças ajoelhadas. Quer dizer, era a imagem de Fátima, das pagelas. Ela via o que via nas pagelas. E ela era sincera, ela via. Quer dizer, projetava-se. Porquê? Estava em jejum, era uma griselita. Oh menino, tu não estás com fome. Quando tu levantas tu levantas com muita fome. Eu levanto com fome. Mas, e vou dar-me logo para ir ver, já assim para o lado do sol, e vejo sempre todos os dias aquilo. E então o padre confessou, não sabia era que eu punha nos penais. Porque eu pensava era que eu fazia confidência, que ia colaborar com ele, era padre, ia colaborar com ele. Confissão que realmente dava um jeito enorme que as obras iam ser pagas depressa. Eu vingasse essa aparição. Então já estava toda a correr para lá, o jornal Correio do Minho no dia seguinte, ao ir lá, eu fiz a reportagem. E depois, em destaque, ficou ao lado a minha opinião, do repórter, assinada. A notícia era sem assinatura. Uma boa notícia não deve ser assinada. Agora, a opinião sim. Portanto, fiz o comentário à notícia. Então contei como é que cheguei lá, e o que é que encontrei, e finalmente consegui chegar. Falei com a menina, ela confessou que realmente levantava-se sempre com fome, e eu disse, ora, aqui está. Ela com a fome tinha visionamentos, projetava-se coisas, estava assim, fraquinha da cabeça. E até se alimentar, mas já não via mais. Até porque depois o sol já começava a queimar os olhos. E portanto, e o padre andava lá com as obras e confessou que dava-lhe um jeito de caraças. Também tinha uns livros que falavam em aparições e tal. Andava a ler aquilo, mostrou-me os livros. Depois é, senhora, francamente. E você aceita isso? Bom, agora já você vai me estragar isto tudo.
E eu escrevi no dia seguinte. Olha, já dava os jornais de Lisboa todos aí para lá, com reportas fotográficos e tal, televisões, eu só via uma. E, portanto, com essa reportagem do jornal regional, o assunto morreu. Que nas semanas seguintes já ninguém começou a ir mais lá. Porque aquilo depois foi divulgado lá para a agência de notícias e portanto, olha, afinal, um correio do Minho desvendou um milagre. E o milagre morreu ao nascer. Mas nascia lá o outro hino, como foi o século, em 1917. Dizer que o sol bailou em Fátima. E ele fez o título de uma manchete do século fora a fora. Só que a gente vai saber quem é o jornalista. E aí vai-se contar. E o jornalista era um antigo seminarista, que depois começou a dizer ateu por conveniência. E eles escolheram um jornalista que se dizia ateu, mas que tinha sido seminarista. O Cleber tinha muita influência no cérebro dele, e eles foi lá fazer uma reportagem. Só que eu agora, para este livro, ele também, o documento, também cita lá a manchete e tal. Mas não nos mostra o escrito. E eu disse, não, eu preciso saber o que é que ele escreveu. Lá o título não me importa. O que é que ele escreveu? Porque o repórter fotográfico disse sempre, eu não vejo nada. E eu estou com a máquina para ver se apanho alguns sinais de um sol a dançar e não vejo nada. Só pode ver pessoas todas molhadas, todas aí lameadas, assim aos magotes, todas umas em cima das outras, como aquelas manhadas de animais, uns em cima dos outros, já se vão todos a tirar ao mar. E vão todos assim uns em cima dos outros. Tá? As fotografias da época são um bocado isso. E o repórter disse, eu só vi esta desgraça toda. O sol a bailar e bem, já ouvia dizer que era o sol que bailava, mas a mim não bailou nada, eu não vi nada. Nem com a máquina, nem com os meus olhos. Não vi nada. Pronto. E era o repórter do século. Que tem outros olhos para ver. Portanto, eu fui ler o texto. Não é que o texto é uma reportagem tão montada, previamente, porque ele não está a escrever, se andou por lá, se calhar nem andou. Escreveu em Lisboa. Porque aqui percebe-se que ele diz, e estava, de repente, com o senhor fulano, não sei quantos, um doutor qualquer, que estava na sua montada, assim. E pus-me a falar para ele, e ele parece que estava posto ali de propósito, no meio daquela multidão toda, estava lá aquele senhor, depois estava outra senhora Fidalga, que ele também viu, toda enladeada, já porque também ninguém lhe dava boleia, outra que estava cheia a cair com um ataque quase cardíaco, e ela queria uma boleia, ninguém a acolhia, e ela teve lá a andar, enquanto os outros estavam a gritar que o sol bailava, esta gente andava toda aflita. Ora bem, francamente, e então, com o texto, e eles só aproveitaram o título, porque o conteúdo tem lá as artimanhas do jornalista. O jornalista pode fazer um frete, mas depois no texto põe sempre marcas para um bom entendedor. Fizeste um frete, mas estás aqui a desmascará-lo. E ao ler o texto todo percebe que ele desmascara quem lhe pagou para fazer a manchete. Porque o texto não dá fundamento à manchete. O texto não dá propriamente fundamento à manchete. Eu também me dei ao trabalho de ler o texto todo. E como jornalista, pus no papel desse, olha, eu não fazia certo, mas tu fizeste, mas deixaste aqui as marcas. Claro, como o Miguel Ângelo e os outros grandes pintores famosos, o Miguel Ângelo vingou-se do Mecenas, que lhe pagou para ir andar lá a fazer a cena do juízo final, a Capela Sistina, visto cá de baixo, nunca se percebia quase nada, tinha sido mais ao pé. No inferno, meteu a cara do que lhe pagou. No inferno, isso é histórico, meteu a cara do seu Mecenas, que era um bispo, ou um cardeal, que quis pela vaidade, aquela coisa, pois então, pô, isto é sempre a vingança do artista. Parece que serve, mas não serve, e cópias, e pronto, e assim sabem sobreviver com dignidade, porque não se vê propriamente. Embora pareça que está a fazer o frete, depois vem-se a descobrir na história. Quando temos agora, quando mais tarde, a gente aproximar-se mais aqui, é que, olha, esta era a cara.
do cardeal. Meus amigos, para terminar, eu não vou. Hoje estou ainda um bocadinho meio rouco, mas para terminar, há um canto que eu escrevi uma vez, há muito, até um livro antigo, chama Cantos nas Margens. E que escrevi lá uma coisinha com ironia contra o 13 de maio. Para ser cantado com a música do 13 de maio. Olha que o reitor do santuário, eu depois publiquei aquilo no jornal Fraternidade, que ainda era de papel, e o jornal ia para lá. Quando foi em Fátima nunca mais, ele comprou 2 exemplares. O reitor antigo, o Guerra, Luciano Guerra, ele disse, seja a favor, seja contra o santuário, quer tudo aqui, para documentação. E ele teve alguma honestidade com isso. E depois ele atinge a idade para sair, mas nunca mais se fala no Luciano Guerra. Eu acho que ele que ainda não morreu, mas já morreu. Na opinião pública. Porque ele é o homem que sabe mais sobre Fátima. É o homem que sabe todos os truques. É o homem que sabe das fortunas todas. Ele perpetuou-se no lugar o tempo que quis. Mudavam os bispos, mas o reitor era sempre o mesmo. E foi um problema a tratar com o outro depois da pasta de sessão dele. Um dos que eles meteram logo, só esteve ali uns visitos, não chegou a meio ano. E ele deve ter apresentado tantas objeções às primeiras coisas que tiveram de ser confidenciadas, os segredos têm de passar para o seguinte. E então, deve ter perturbado tanto que, para lhe comprar o silêncio, promoveu-o a bispo e foi para Coimbra. Foi dos bispos mais novos na altura em que foi formado. E, olha, não aqueceu o lugar de reitor de santuário, foi logo para bispo de Coimbra. E lá está, agora já está tudo vaidoso, porque agora é bispo de Coimbra. Só o miolo das suas ligações é mil. E ele reagiu a esta letra. Disse, Padre Mário, é do meu tempo de seminário, embora seja todo seminário, mas não percebo como é que tenho este pensar. E ele disse, eu tenho, porque o meu percurso é o oposto do seu. E sabe, eu só penso a partir do que faço e do que vivo. Não ando a produzir uma doutrina que me é estranha. O pensamento tem de nascer dos meus pés. A cabeça pensa por onde andam os pés. E o que eu faço. As minhas práticas. Não. Por isso é que eu tirei fora essa doutrina toda. A teologia toda que me ensinaram era só doutrina. Que dá, citava este padre, aquele doutor, aquele, lá do século I, São Paulo sempre, e tal, os padres da igreja, tudo doutrina, nada de disso real. Então, era a diferença. Mas ele achou que isto era um bocado blasfematório. Mas reagiu a mim. Eu gosto quando eles viajam. E eu, então, dessas estrofes, selecionei aqui 3. E só no fim é que canto o refrão. Que é para não demorar. E assim dou por terminado. Já fui longo demais, pensei que ia fazer tanto ou menos tempo com o Joaquim fala, mas as palavras saem em cada. Então é com a música de lá, no escandalizamento. Mas o maior crime que o clero produz é dizer que a Virgem é mãe de Jesus. Maior crime. Em Fátima nada nos lembra Maria. É tudo negócio pura idolatria. Mas com tanto crime que Fátima tem, quem pode dizer que se sente lá bem? Mas ai de quem crê nessa intriga, jamais será alguém na vida. Ficam ali as marras rastejando, que andam ali. A sangrar. É isso. Nunca mais são ninguém da vida.
são pagadores de promessas até à morte. Desgraçado. Maldito cristianismo. Viva Jesus! Viva Jesus! Pronto, então a palavrinha para vocês, com à vontade. Quem é que quer falar aqui? Ou se alguém já leu alguma coisinha, também pode produzir coisinhas do livro, que era engraçado. Ora, está.